aqui é a Belanine do Criptografando Sonhos. Já é a quarta vez que eu tô fazendo esse vídeo, mas simplesmente não tá dando certo. Vamos ver se eu consigo fazer dessa vez. E eu tô aqui hoje pra falar de um livro que eu simplesmente adorei. É uma sequência, é o segundo livro dessa série que o Haruki Murakami fez, que é um Q84. E é uma fantasia simplesmente espetacular, porque é totalmente diferente de muitas fantasias que eu li até hoje. Eu ainda não encontrei nada semelhante ao que eu tô lendo. Essa é a grande diversão, esse é o grande fascínio que o Haruki Murakami ele acaba colocando na escrita dele, na história dele, porque é algo totalmente diferente, é extremamente original. E se você gosta de fantasia, certamente você vai gostar de um Q84. E diferente de muita fantasia por aí, o Haruki Murakami ele consegue prender o leitor justamente porque ele dá personalidade e conhecimento e inteligência, ele dá profundidade para os personagens dele. Nós sentimos eles muito palpáveis, muito reais. Tudo que ele apresenta, tanto da Omami, quanto do Tengo, quanto da Fukaeri, de todos os personagens, a gente acaba sentindo cada um deles muito próximos a nós. A história, ela vai continuar da onde parou. A gente sabe que o Tengo, ele escreveu Crisálida de Ar, e agora ele começou a escrever o próprio romance dele. Só que uma coisa esquisita acontece. Ele tá no serviço dele e ele acaba recebendo a visita de um cara que fala que trabalha numa instituição X que dão bolsas em dinheiro para novos escritores, para escritores que estão em ascensão, uma forma da pessoa tá escrevendo e tá ganhando sem que ela precise estar se matando para trabalhar, porque ela vai ter um sustento durante um período. Só que isso é muito estranho, porque tecnicamente o Tengo ele escreveu Crisálida de Ar, mas ninguém sabe que ele escreveu Crisálida de Ar. Todo mundo acha que quem escreveu Crisálida de Ar foi a Fukaeri. Isso acaba sendo muito estranho, tanto que esse cara que vai falar com o Tengo, a gente meio que entende o porquê a ideia que o Tengo passa pra gente é de que esse cara ele sabe que o Tengo escreveu Crisálida de Ar, e esse mesmo cara fala que o Tengo ele tá em perigo por ter escrito Crisálida de Ar e que essa instituição deles pode estar ajudando ele a se defender desse suposto perigo que o Tengo não sabe o que é, mas nós leitores temos uma ideia de que tem a ver com a Sakigake, com aquela comuna religiosa que a gente não sabe nada. E nesse livro a gente continua meio que sem saber, só que ao mesmo tempo a gente vai ter algumas informações sobre ela e sobre o líder dessa comunidade, que é a Omami. Ela vai ter a chance dela de matar nada mais nada menos do que o líder da comunidade, Sakigake. A senhorinha conseguiu um encontro da Omami com esse cara, só que essa senhorinha ela sabe que vai ser a missão mais difícil da Omami, porque se ela falhar, ela vai morrer, e se ela conseguir matar o líder dessa comunidade, ela vai ter que desaparecer. Na verdade, ela nem chega a cogitar se ela deve ou não aceitar, porque ela aceita muito rapidamente, porque uma das coisas que tanto a Omami quanto o Tengo, por mais que eles tenham os trabalhos deles e eles vivam de forma independente e numa boa, eles são muito solitários. Nenhum deles tem amigos realmente próximos. A Omami ela chega a ter uma amiga temporária, a Yumi, que é uma policial, só que a Yumi vai morrer de uma forma muito violenta e a Omami ela se vê sozinha porque ela não tem mais ninguém. Ela tinha uma amiga no colegial que também morreu, justamente porque o marido dela era muito violento, e foi daí que a Omami quis começar a se vingar de caras como ele. E o Tengo, ele não se apaixona por nenhuma menina, por nenhuma garota. Ele tem uma amante, né, uma mulher casada que vai na casa dele uma vez por semana, eles passam algumas horas do dia juntos e tal, só que ele não é apaixonado por ela. Pra ele é uma relação boa, na medida certa, porque ele não vê necessidade de um relacionamento mais sério, algo mais normal, entre aspas. Só que ao mesmo tempo, tanto a Omami como o Tengo, eles vão se questionar muito essa solidão que eles escolheram e como às vezes isso é muito ruim e ao mesmo tempo muito bom, porque tecnicamente se a Omami ela tivesse alguém muito próximo a ela, que ela fosse muito ligada, provavelmente ela não aceitaria essa missão de ir atrás do líder da comunidade. E o Tengo também, eu acho que ele decidiria simplesmente parar de estar do lado da Fukaeri e de aceitar toda essa confusão
que o Crisálida de Ar deu pra ele. E aí, como eu falei, a Umami ela vai acabar tendo essa missão de ir atrás do líder da Sakigake. E tem um trecho muito bom que é justamente quando eles se encontram, o líder e a Umami. E nesse trecho eles vão ter uma conversa muito longa sobre, pelo menos, os poderes desse líder e mais ou menos como que funciona essa suposta religião com o líder e o que ele escuta e o que ele vê e o porquê que ele é uma pessoa tão especial. Só que a gente não entende como que as coisas dentro da comunidade elas funcionam ainda. E a gente começa a entender um pouquinho sobre o povo pequenino. Vai ter um trecho também que o Tengo ele vai acabar entendendo um pouco mais da Crisálida de Ar. Ele vai começar a ver esse mundo do 1Q84 que a Umami já conhecia, porque a Umami já nos apresentou no primeiro livro, né? Quando ela passou aquela barreira, entre aspas, né? Desde que ela tava num táxi e ela acabou descendo umas escadas e ela passou esse portal, ela simplesmente saiu do mundo real e foi pro mundo de 1Q84 e o Tengo vai começar a entender que ele tá dentro desse mundo 1Q84 depois de uma noite que ele vai passar com a Fukaeri, porque a Fukaeri vai começar a desaparecer, na verdade ela vai ficar um tempo desaparecida e aí ninguém vai ter a notícia dela e a mídia simplesmente só vai notificar, né, noticiar que ela sumiu e ninguém vai saber o paradeiro dela, mas ela vai voltar e ela vai ficar um tempo com o Tengo. E numa dessas noites ele vai, é como se os olhos do Tengo se abrissem para esse mundo de 1Q84. E uma coisa muito interessante, que é justamente o diferencial dessa fantasia, é o mesmo mundo real, que é o que justamente o líder da Sakigake fala, que esse mundo de 1Q84, ele é muito parecido com o nosso mundo real, mas ele não é o mesmo mundo, até porque existem diferenças, como por exemplo, existem duas luas no céu, uma como a gente conhece e uma menor esverdeada, e que esse é uma das diferenças que o 1Q84 e o mundo real eles mostram para quem tá observando. A gente ainda não entende por que exatamente o Tengo e a Umami eles acabaram, por que eles tinham que entrar nesse mundo de 1Q84. A gente só sabe que os dois eles precisavam se encontrar quando menores e que o encontro deles teve um impacto muito forte para ambos, porque ambos ainda estão muito ligados e muito presentes um na vida do outro, e talvez por isso o Tengo ainda não esteja com uma namorada fixa, da mesma forma que a Umami, ela não tem nenhum cara assim que seja um potencial namorado ou que ela esteja interessada, porque na verdade a Umami ela vai falar desde o princípio desse segundo livro, a grande importância na vida dela ainda é o Tengo, e que esse amor que ela sente pelo Tengo, ele vai muito além de um amor de criancinha, de quando ela era menor. E esse amor que ela sente pelo Tengo vai acabar colocando ela em uma situação muito delicada, em que ela vai ter que fazer uma escolha, que eu não vou falar qual é, porque senão é spoiler, mas esse amor que ela sente pelo Tengo vai acabar mudando muitas coisas na vida dela. Vai ter um trecho também muito legal, e aí teve uma certa parte que foi até um pouco cansativa, que é a parte que o Tengo ele vai visitar o pai dele, e a gente vê que a relação deles é uma relação muito complicada, e que eles não têm assim nenhum emocional, nenhum vínculo, porque por mais que sejam pai e filho, essa relação ela é muito questionada desde o começo. E a gente não sabe, não tem como a gente saber se realmente o pai do Tengo é o pai dele ou não, porque o pai do Tengo tá doente, ele tá numa instituição de idosos, ele não lembra mais de nada, ele não sabe nem quem é o Tengo direito. O Tengo ele chega em algumas conclusões, mas a gente não sabe se é real, porque o pai tá doente e nem tudo que o pai fala a gente pode considerar como verdadeiro. E aí o Tengo ele acaba questionando isso, ele acha que talvez o pai dele não seja o pai dele, mas ele não sabe quem é o pai dele de verdade, ele só pressupõe que o pai amou muito a mãe dele, por mais que ela tenha tido um filho que não fosse dele, ele acabou escolhendo cuidar pro resto da vida, e deve ter sido uma coisa muito complicada. E quando o Tengo pensa isso, ele toma pra si como uma grande verdade, ele passa a não odiar o pai tanto quanto ele odiava até então, e ele até vê esse comportamento como algo admirável, algo que talvez ele não fosse capaz de fazer. A história ela continua muito boa, tirando uns trechos, principalmente lá pro final, que o Tengo ele volta a ver o pai dele, porque tá muito mal, e aí o Tengo começa
começa a contar tudo aquilo que a gente já sabia sobre a vida dele, eu achei meio cansativo, porque pra mim já tinha ficado muito claro como o Tengo vê a vida dele, porque na verdade o Tengo era pra ele ser uma pessoa super geniosa e brilhante, porque ele era o máximo em matemática. Tudo que ele fazia, ele tinha um grande destaque, mas quando era pra levar a sério esse brilhantismo dele, tudo dava errado. Só que por outro lado, a escrita é algo que realmente ele tá a fim de fazer, e ele realmente ele é muito bom, e ele quer continuar a fazer escrita, porque finalmente ele entendeu que é isso que ele quer. Só que ao mesmo tempo a escrita foi o que abriu os olhos dele para um Q84, sem que ele se desse conta. Quando ele tá tendo essa conversa com o pai que tá em coma, eu achei meio chato, meio cansativo, porque isso já tava meio que na cara durante todo o primeiro livro e parte do segundo. Eu acho que foi a única parte que eu achei muito chata. O mais importante é que finalmente a gente vai saber como o povo pequenino entrou na vida da Fukaeri e o que raios é o Crisálida de Ar. E é uma história, assim, que ela é muito interessante. Uma das coisas que a gente não consegue entender e que o Haruki Murakami, ele deixa, assim, muito na cara pra gente tentar analisar as coisas é que, na verdade, não existe bem e mal de uma forma clara, e que as pessoas podem ser boas e más. Elas portam essa máscara de bondade e de maldade. E esse povo pequenino, eles no começo eles pareciam tão inofensivos, e aí eles começaram a criar essa crisálida de ar. Dentro dessa crisálida é que tem um grande mistério. Ao mesmo tempo a gente vai ver termos por causa dessa crisálida de ar, como Dota e Masa, e a gente sabe que um indivíduo na crisálida de ar, ele depende totalmente do outro que tá fora, e que tecnicamente esses indivíduos deveriam estar próximos. Mas a partir do momento que um desses do indivíduo que tá fora da crisálida, ele vai pra longe, a gente não sabe o que acontece, e a gente não sabe o impacto que ocorre, tanto pro indivíduo dentro da crisálida, como o indivíduo que tá fora. O que a gente sabe é que se tem duas luas no céu, e se esse mundo de 1Q84 ele passa a existir, é porque esses indivíduos, eles estão dando certo, esse conjunto de Dota e Masa, e a gente ainda não tem muita noção do que é isso, pelo menos na minha cabeça não ficou tão claro assim. É mais um termo que agora a gente vai ter que se acostumar. Eu espero que no terceiro livro que o autor explique, né? Porque tá cada vez mais confuso. E o final, como sempre, Haruki Murakami é espetacular. Tem um trecho logo que a Umami ela tá conversando com o Tamaru, que ele comenta uma coisa muito interessante, é que eu acho que eu não vou achar a marcação que eu fiz. Eu tenho quase certeza que eu não vou achar. Que ele fala de um trecho de um autor, que quando esse autor colocava um objeto em cena, é porque esse objeto ele acabava usando em algum momento. Principalmente porque a Umami, ela acaba tendo uma conversa com o Tamaru quando ela escolhe matar o líder, né, lá dessa comunidade religiosa. E ela pede pro Tamaru uma arma. O Tamaru, ele comenta, né, que quando ele vai dar essa arma pra ela, ele justamente fala que esse autor, os objetos, eles nunca surgiam sem motivo. Então, se o Tamaru tava dando essa arma pra Umami, em algum momento a Umami vai usar essa arma de alguma maneira. Só que ele pede muito cuidado pra ela não usar de uma forma errada. E por um tempo a gente vai achar que a Umami não vai usar esse objeto, mas todos os objetos em cena do Haruki Murakami acabam sendo colocados e usados pelos personagens. E eu achei espetacular. Eu acho que uma das partes mais legais que eu gostei é quando realmente a Umami decide falar pra si mesma que ela precisa do amor do Tengo. E quando o Tengo se dá conta de que ele quer a Umami e que ele quer correr atrás da Umami. Ai, meu Deus, tem uma cena que é simplesmente lá pro final que o Tengo decide que ele quer procurar a Umami e a Fukaeri fala que ela tá até próxima dele. Ele vai atrás e acontece uma coisa... Assim, não acontece nenhum diálogo, não acontece nada, porque eles não se encontram. Não adianta que eles não vão, tipo, cara a cara. Mas vai acontecer uma coisa e eu fiquei, gente, eu quero esses dois juntos. Só que no final, o Haruki fez uma coisa muito tensa. Agora eu tô lendo o terceiro livro porque eu quero simplesmente descobrir
o que aconteceu com a Momi e o que aconteceu com o Tengo. Então, vale muito a pena continuar lendo 1Q84. Eu espero que o terceiro livro, ele não me decepcione, por mais que todas as resenhas falem que vai cair um pouco a narrativa, mas espero que isso não aconteça, porque esse cara é simplesmente um gênio da literatura japonesa. Então é isso. Eu peço desculpas pela minha voz, que deve estar horrível, e pela minha cara, porque eu tô totalmente alérgica. Esses dias a temperatura e o clima, ele tá mudando totalmente. Faz um calor do caramba, e aí depois uma chuva tremenda e refresca. E, cara, eu sou muito velha, não tenho mais saúde pra esse tipo de mudanças bruscas. Então, por favor, compreendam. Então, beijos e até a próxima. Tchau!